Quinta-feira, dia 20 de outubro. Aqueles que dormem no pó. E o primeiro texto que nós vamos ler hoje está no livro Profetas e Reis e diz o seguinte para nós: do surgimento e queda das nações, conforme foram expostos nos livros de Daniel e Apocalipse, precisamos aprender como a glória meramente terrena e externa não tem valor. Babilônia, com todo o seu poder e magnificência, passou completamente como a flor da erva. Tiago, capítulo 1, verso 10. Somente o que está vinculado ao seu propósito e expressa seu caráter pode perdurar. Aqui, o seu propósito e o seu caráter estão se referindo ao caráter de Deus. E o texto continua assim: seus princípios são a única coisa firme que nosso mundo conhece, ou seja, os princípios de Deus. Continuando ainda mais: um cuidadoso estudo do desenvolvimento do propósito de Deus na história das nações e na revelação das coisas que estão por acontecer nos ajudará a dar o devido valor às coisas visíveis e invisíveis e a aprender qual é o verdadeiro objetivo da vida. Dessa forma, considerando os acontecimentos do tempo à luz da eternidade, podemos, assim como Daniel e seus companheiros, viver pelo que é verdadeiro, nobre e perdurável. E, aprendendo nesta vida os princípios do reino de nosso Senhor e Salvador, esse abençoado reino que deve durar para todo o sempre, podemos estar preparados em sua vinda para com ele entrar em sua posse. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, então que nós possamos aprender esses princípios tão preciosos do reino de Cristo e que possamos vivê-los aqui, não é? Agora, o próximo texto que nós vamos ler está no livro Parábolas de Jesus e diz o seguinte para nós: de cortiços, de pobres casebres, de prisões, de cadafalsos, de montanhas e desertos, das cavernas da terra e dos abismos do mar, Cristo recolherá seus filhos. Na terra tinham sido destituídos, afligidos e atormentados. Milhões desceram ao túmulo carregados de infâmia, porque se recusaram a render-se às enganosas pretensões de Satanás. Por tribunais humanos, os filhos de Deus foram condenados como os mais vis criminosos, mas está próximo o dia em que o próprio Deus julgará. Salmos, capítulo 50, verso 6. Então, as sentenças dadas na terra serão invertidas. Deus tirará de toda a terra o vexame de seu povo. Isaías, capítulo 25, verso 8. A todos, os salvos, serão dadas as vestes brancas. Apocalipse, capítulo 6, verso 11. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor. Isaías, capítulo 62, verso 12. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, que quadro maravilhoso que acontecerá por ocasião da volta de Cristo com todos aqueles que foram fiéis e que foram injustiçados nesta vida. Que nós possamos nos lembrar disso, meus queridos irmãos e queridas irmãs. E agora, para finalizar, nós vamos ler um texto que está na meditação matinal Este Dia com Deus, do dia 11 de dezembro, e diz o seguinte para nós: Cristo quer que todos possuam a graça de Deus em abundância. Ele deseja que sua alegria esteja em vocês e que sua alegria seja completa. A mão de Deus está sobre todos os que o buscam para o bem, mas seu poder e sua ira são contra os que o deixam e que confiam na ajuda e na amizade do mundo. Os filhos de Deus saberão quem é seu ajudador. Eles saberão em quem podem confiar plenamente e, com a ajuda de Cristo, podem sem presunção ter uma santa confiança. Sim, os seus servos podem com segurança confiar unicamente nele, sem temor, olhando para Jesus, avançando na obediência às suas exigências, abandonando tudo que se acha ligado ao mundo, quer o mundo se oponha ou seja favorável. Seu êxito provém de Deus, e eles não fracassarão, embora não tenham a riqueza e a influência dos ímpios.
Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que nós possamos nos lembrar em quem nós podemos confiar, quem é o nosso ajudador, é o Senhor Jesus Cristo. E podemos ir confiantes, segurando na sua mão, mesmo que neste mundo não tenhamos a riqueza e a influência de pessoas ímpias, mas que nós estejamos seguros nas mãos de Cristo e que sigamos confiantes na nossa caminhada aqui, obedecendo ao que Ele nos pede, não é? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.